E aí, galerinha? Olá! Episódio 7 da quarta temporada de Zero. Último episódio, a gente ainda tá enroscado com o Mestre de Armas e Verdade. explorou um pouquinho mais do Julius, né? Isso, gente. Um pouquinho da frustração dele, né? Uhum. Entendível, na verdade. Sim. Já esperava até um pouco. Parecia que ele tinha um probleminha, assim. Um conflito, né? Mas enfim, galerinha, se vocês estão gostando, deixa um like, se inscreve no canal, comentem o que vocês estão achando dos reacts da quarta temporada. Vale lembrar que pra quem é membro tá disponível de antes, e quem é membro do Yusha, nosso segundo nível de membro, tem no Discord sem edição os reacts. Vamos lá? Yes! Uhum. 無論だ。すでに君やエミリア様には迷惑をかけすぎている。この後に及んで言いつけに逆らう恥知らずな行いはできない。素直に従うとも。分かったの一言でいいところを。Mas ele é um cavaleiro. 私たちのことはいいの。安静にしてなきゃダメってお話。迷惑はいくらでもかけていいのよ。仲間なんだもの。パトラシちゃん、ユリウスのことお願いね。もしもまた何か変なことがあったら私たちを呼んで。私も次は絶対言うのにのといるように見えてくるから不思議なものだね。シルク嬢だから語尾はですわかもしれないけどね。おとなしく治療に専念させてもらうとするよ。こうして乙女たちに囲まれ悠々と静養するのも贅沢なことだからね。調子出てきたじゃねえか。ユリウスは平気そうかしら。安心しろ。とりあえず峠は越したのこい。暴食のことを含めても明日行いをしない人と思っていたのだけど。そりゃあ俺も同意見だが。 Acho que foi exatamente por isso que ele fez isso. うん勝手な行動で全員の挑戦が失敗するかもしれなかったらよ。 Falou bonita, que nunca tomou uma atitude individual. Tá bom. こちらを無事に返してくれるかも怪しい。そこのエセ賢者も含めて。マジ？エセ賢者なんて心外さ。賢者なんて Aranha é um poço de gentileza, né? Aranha. É. Aranha? Aranha não. だそうだ。一途なことね。とにかく今回は致命的にならなかった。それでよしとしてくれ。ただ他人に足を引かれたくないだけよ。二人とも喧嘩したいだけなの？私も付き合いきれないんだけど。だな。ここはひとまず俺たちの話し合いだ。ユリウスの傷が癒えるまでに第二の試験の突破の方法を見つけ出さなくちゃいけない。エミリア様が試験官に認められたのは相手の情報を引きずり出してその Que destaque desnecessário, mas tudo bem. かなり試験の突破条件が浮ついてるわね。これは酸素と別の意味で意地悪な試験だよな。いいじゃないですか。そんなに焦らなくてもゆっくりやってったら。ゆっくりっつってもな。お日様たちがいたいだけずっといてくれたらいいっすよ。 Então, colega, mas eles querem Que a ir embora o gente, mais eles rápido não possível.何 querem. 百でもお日様が来てくれるのを待ってたんすから。それをいくらでも Você quer apostar quanto que ele vai levar ela embora junto com ele? Com certeza. あーしはそれをずーっと見守ってるっす。何日、何年、何百年でも、 Nossa. ここであーしと一緒に楽しくやっていったらいいっすよ。 Eu acho que ele não quer, não. Fome. Mas eu acho que ele deve ter pensado quanto tempo ela ficou sozinha, né? Com certeza. O caso dela chega a ser pior que o da Beako, na verdade. この2日俺が寝込んでる間は不安だったろうからな。 E que pelo menos a Beaca alguém entrava lá pra falar com ela de vez em quando. Uhum. Ainda tinha gente na mansão, né? これはスバルが寝込んでる間、さっき聞いたもんのマナ調子を多めにしてるだけかしら。とは言いつつマナ徴収しない間も寝込んでる俺の手を握ってたってのは。それはマナと関係なく、ベティの心の充足のためだから関係ないのよ。Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
É a mãe da família mesmo. É. 準備しました。後でユリウスに持ってってあげないとね。 Aran? Aran aprendeu a cozinhar? Essa aí precisa aprender a comer. É. 想像ついてたけどお前の食べ方品がかけらもないよ。そんなにお腹が空いてたの？言ってたってよりこれが面白いよ。 De onde que vem a sua comida? O que você comia? Ah, Ok. あーし、あんま食に執着ないと思ってたんですけど、この味のためならハンマー弟子にすんのもいいともです。弟子にって私に？料理の？あーしも料理の腕上げて Você precisa, né, amiga? ギュッと掴んで今夜は寝かさないぜ。野心無駄だ俺ね。 entra na fila, amiga. スバル Emília, Rem. はエミリアたちと一緒に勇者になるのよ。もう分かった。夜更かしするのよ。背が伸びなくなると小さいままになってそれかわいいな。よし夜更かししようベルコ。心配しなくてもベティはこれ以上大きくなったりし Ela não cresce, é um espírito, né? Uhum. 可愛いママなのよ。だから早く寝てもいいんじゃないかしら。エミリアだ。ベアもよろしく。また明日ね。スバルもあんまり夜更かししちゃダメよ。 Dá pra consertar a espada também, será? Eu acho que ele vai acabar ficando com outra espada se ele derrotar o. 飯食ったか？ああ、いただいたよ。君はレムジョンのためにのつもりなんだが、今夜は譲ろうか？いや、君は今朝まで2日も意識がなかった。きっと彼女も夜を焦がれていたことだろう。まあ、譲ってくれるっつんなら素直に譲られるけども、お前はいいのか？できればアナスタシア様が目覚めるのをそばで見守りたいのは事実だ。ただ目を覚まされた時、最初に何と声をおかけするか。 Tecnicamente, ela nem lembra de ti. 迷いを抱いている。第一声は心配してました。起きてくれてよかった。じゃねえの？問題は第二声だろ。君の発想は自由だ。それが私は羨ましい。このまま君に譲ろう。勇者に戻って休むとする。今日は少し疲れたのでね。ユリウス、やっぱりお前はアナスタシアさんが起きるのを待った方がいい。ん俺の方の用事が済んだら起こすから。 Ele tá tentando consolar o Júlio? Eu não entendi porque ele mudou de ideia. レムが夜を焦がれたなんてユリウスは言ってたな。 Dormiu. Acorda! Ah, Anastácia. Será que ela é a outra que foi lá sozinha? Quer ver? Ué? Ah. Pássaro brilhando ainda. Um pássaro é um espírito? Um Maju? Será? E é claro que ele vai sozinho seguindo o pássaro. Preveja alguma merda acontecendo. Eu acho que alguém vai morrer. E o pássaro sumiu. Será que é uma ilusão? E quer ver que ele não sabe onde ele tá? É aquela distorção do espaço-tempo lá, será? Talvez. Aí a Shaula aparece. Tchum! É. Saiu da área da torre, né? Ué? Ah.
星が綺麗なのは事実やね。でこの状況の言い訳は言い訳？深夜こっそりと寝室を抜け出して誰も知らない秘密の通路を抜けてこんなところで夜風に当たりながら鳥たちと戯れる。怪しすぎるだろ。秘密の通路 Tem que concordar. と違う？現にのつきくんも来られたよ。 Ela pode ter feito a mesma coisa que ele. 鳥が俺を導いとるというか。それやったらうちも同じ。 Então. 塔の中をふらふらっと散歩してて、そしたら鳥が飛んどるやないの。何かなーって追いかけたらここに。こいつらは砂地盤を越えようとした時に飛んでた鳥なのか。ラムさんが千里眼で視界を借りた子らやね。この子らずっとこの調子。うちも途方に暮れてたところ。今ここにいるのは俺とお前の二人だけなんだ。腹を割って話さないか。アナを演じる僕ではなく、僕と言葉を交わしたいと。ちょうどいい。僕からも君に聞きたいことがあった。俺に聞きたいこと？夏木すばる、君は何者なんだ？何者って。君が白芸と怠惰の討伐を成し遂げた老公式の後だ。アナは君のことを調査したんだよ。だが素性はわからなかった。最低限の情報がやっとだったとアナがぼやいていたよ。たどることができたのは応戦が始まる直前。オートで起きたとされるちょっとした出来事に関わっていたことぐらい。君は一体何者？ Como se você tivesse brotado do nada, né? Foi exatamente isso que aconteceu. もしかして本気でビビってんの？そんな発言は心外だな。君はシャウラと本当はどういう Nem ele sabe. シャウラとここで会ったのが初めてだ。何も知らない。酸素の試験。あれほど早く君が解き明かせたのは偶然かな。偶然。この鳥については知らない。その答えを鵜呑みにするのは少し怖いな。そっちこそアナスタシアさんの様子はどうなんだ。依然変わりなくだ。アナは今もこの体の奥底で眠り続けている。楽観視しているわけじゃないが、アナの命を削り続けている自覚はやはり重たい。だから一刻も早く僕はアナに体を返さなくちゃならないんだ。そんな体でそんなボロボロの状態で王様になんてなれるのかよ。アナは決して引かない。諦めることもしない。僕はそれを知っている。アナスタシアさんはそうまでして自分の国が欲しいのかよ。手に入れてすぐに手放すことになるかもしれなくても。アナには王座を諦められない理由がある。 Seria? 望まれたからだ。今の話はどういうことだ。 Júlio, estava aí? Nossa, isso foi inesperado. 今の話はどういうことなんだ。 Agora abre o jogo. ごめんなリリス。でも仲間外れにしようとしたわけと違うんよ。うちはただこの旅から戻った後のことでちょこっと夏樹くんとお話ししてただけ。カミンナ。アナスタシア様ではないのかね。 Moça, já era. Foi pega. 君から言ってくる。私は本当のことを聞きたいだけだ。どこから聞いてた？アナスタシア様のお体のことから。 Viu tudo. 僕はアナと長年一緒にいる人工精霊だ。名前はエキドナ。プリステラでの魔女教との戦い以降、アナの精神は体の奥底で眠り続けている。 Foi quando começou a batalha, então. 彼女の体を動かしているのはアナではない。僕がアナを演じることで今日までずっと過ごしてきた。なぜスバルだけにその情報
Que ele descobriu ela. É. Não foi porque ela quis. 僕がアナを演じていると見抜かれた。だから話したんだ。 Você não percebeu. 外部の人間にも気づけるはずのこと一の騎士を自認する男が気づけずに Nossa, mais frustração pra ele. 俺が気づいたのはなんかとにかくたまたまなんだよ。その偶然を常に確かなものにすることが一の騎士の務めだ。何が一の騎士だったらそんな面倒な形忘れてしまえなどと言わないでくれ。私から何か一つ取り込む Que ele já perdeu tudo, né? 話を戻そう。エキトナ、あなたの目的はこの肉体をアナに返すことだ。つまり現状はあなたにとっても望まぬ事態であると。そしてアナスタシア様を元に戻す術は見つかっていない。僕が死ぬことでアナが流られるなら、それでも構わないと思う気持ちもある。どうしてあなたはアナスタシア様のためにそこまでできる？ Ela tá com ela faz bastante tempo. Ela acabou de falar. Uhum. この子がまだ幼かった頃からずっとそばにいた。だから見捨てたくないし、幸せになってほしい。それが僕の理由だ。君が理性的に判断してくれて嬉しいよ。アナもそうしてくれてきっと喜んでくれているだろう。確認したい。あなたがアナスタシア様のオドを用いて権限し続けるなら、無理をすればするほどアナスタシア様のお体に負担がかかる。そうだね。その認識で正しい。 É bom, ele entende disso, né? なぜ2層であんな無茶な真似をしたのだ。 Por que você tentou me salvar? あ Uhum. の人の子がアナスタシア様のお体にかけたご負担は決して軽くないはず。それなのになぜ É o corpo da Anastácia que ela tá desgastando ainda, né? すまなかった。あれは僕も失敗だったと感じている。戦略的な観点からの判断だったんだよ。戦略的な判断。 Qual foi a estratégia? Que você tava desesperada. 以上の試験官の殺意の有無は分からなかった。下手をすれば君という戦力を失いかねなかったわけだ。それは避けたかった。無論アナのためにも。 Mas aquilo foi muito emocional, não racional. É, exatamente. 兵は慎んでほしい。他でもアナスタシア様のために。心得たよ。待て、今ので納得できるのか。私は納得した。奇妙な行き違いから君を巻き込んだようですまない。だが、これはあくまで私たちの問題だ。君が心を痛めることではない。俺が何をどう受け止めようと俺の勝手だろうが。そして君が受け止め、私に私の問題を受け止めさせまいと。ア Nossa. ナスタシア様とエキドナのことを語らずにいたように。 Nossa. すまない。言葉が過ぎた。 Mas você Mas falou. você tá certa. É, だが事実だ。長い ele tem um ponto. もはやない。中に戻ろう。アナスタシア様のお体とエキドナのことを明日改めてエミリア様たちにもお話ししなければ。分かったよ。僕も覚悟はしておこう。 Ele quer contar pra todo mundo, mas por quê? Eu acho que é válido. お前、俺に何か言いたいことねえのかよ。バルサ、分かっている。君が何を考え、私に事実を隠していたのかは分かっている。悪意があるはずもない。あるのは配慮と心遣いだけだ。 Mas ainda assim. 逆の立場であっても、やはり私は君に黙っていただろう。だが、それでも、私はアナスタシア様にも、君にも、騎士大縁などと思われたくなかった。 Sim. E isso volta no seu problema inicial com o Raid. É. Mas ele é tão apegado a esse título que acho que esse que é o problema. Sim. Eu acho que tem alguma coisa no passado dele que. Deu pra ter uma noção no último flashback, mas. É. 終わらせようとすんなよ。まさか上に行ってたんじゃねえだろうな、一人で。上がってはないわ。上がろうとしてみただけよ。途中で引き返したわ。バルスの方こそどうしたの？随分としょぼくれてる。 Olha
olhando os pássaros. シリウスと喧嘩でもしたのかしら。 Exatamente. そんなにわかりやすい。バルスが分かりやすいのとラムが聡明すぎるのよ。で、 E modesta. Completamente. Gentil também. なんでもなくはないんだが、多分明日になったらちゃんと話す。 É, mas fica mais fácil, mas eles vão explicar tudo. 発言ね。そろそろ勇者に戻るわ。 Bom que ela nem insiste, né? Ela não tá nem aí. ラムはバルスの姉様じゃないわよ。その呼び方やめなさい。緑部屋にも行きづらいし。さあ、どうしたものか。 Quer ver a Shaula aparecer? このままレードの攻略法でも考えるとすっかな。 Vai lá bater um papo com ele. Vai beber com ele, quem sabe? Eu tenho a impressão que ele vai arrumar alguma coisa pra se matar. Ó. Tá sentindo esse cheirinho? Ah! スバル、ねえ、スバルってば大丈夫なの？ Não morreu? 本当によかった。すごく心配したんだから。エミリア、もっときつく言ってやらないとスバルは。 Ele morreu. そうよね。ほら、ベアトリスも言ってるでしょ。スバルが見当たらないって大慌てで倒れてるところを見つけて。 Não. そうだったんだから。 Ah, entregou ela. Você não lembra que ele falou que ele tava. Que deram a mão pra ele, que ele tava se curando na salinha, alguma coisa assim? Então, tá parecendo a mesma cena, mas. 少女と盾のある幼女。巨大なトカゲと植物でできた部屋。つまりこれは。スバル？ 異世界召喚ってやつ。 Ele perdeu a memória? Ele perdeu a memória. Ele perdeu a memória de tudo que ele viveu nesse mundo. Porque é exatamente o mesmo ponto. Mas por que raios? Mesmo ponto de quando ele foi invocado. Mas ele perdeu a memória. Mas por que raios? E aí, de novo, a gente volta o quê? A estaca zero. Ai, meu Deus. Ai, ai, não precisa ser tão literal, sabe? Não precisa sempre voltar ao zero. Por que eu tenho a impressão de que isso vai se arrastar até o Split Core? E a gente achando que era só passar pelo segundo teste. Gente, não faz sentido. Como é que ele perdeu a memória? Bom, Eu achei estamos que ele- considerando que ele perdeu a memória. É porque... Não, mas é porque ele acordou totalmente, sei lá, sabe, desnorteado, né? Ele não acordou como aquele quando ele volta da morte. É. Ele não sabia onde ele tava. Mas será que ele foi lá, lutou com o cara bateu a cabeça dele tão forte que... Bom, aparentemente ele não morreu. Porque elas falaram que encontraram ele. Então, falaram que encontrou ele caído no chão e que estavam procurando ele há bastante tempo. Eu entendo que ele não morreu. Ele ia fazer alguma coisa. Uhum. Agora, será que alguém pegou ele no meio do caminho? Ou se tinha alguma coisa lá em cima? Não sei. Não acho que não pode ser o que eu pensei aqui. Eu pensei que talvez o encontro lá com os pássaros poderia afetar ele de alguma maneira, sabe? Mas aí teria que ter afetado o Julius e a Anastácia também. Mas aí, quando ele subiu, aquela escada que ele subiu, era a escada pra ir até o... Eu acho que não. O Reidon? Eu acho que não, acho que era outra escada. Ou será que ele foi na biblioteca? Talvez. Será que ele foi na biblioteca procurar o livro do Raid? Pra tentar entender como derrotar ele? Mas se ele tá ali, ele tá morto? Ele tá morto? Ali é só a consciência? Quem? O Raid? Eu acho que sim. Ele teria morrido de velhice, né, Kelly? Tá. Não sei, será que seria o mesmo Raid há 400 anos? Ou prenderam ele ali, porque ele não ia ficar ali. Tanto que quando eles puxam a espada, ele aparece do nada, meio desnorteado, lembra? Tava meio bêbado, mas ele aparece, do nada. Gente, eu não consigo pensar
tô bem perdidinha. Eu vou ter que ver o próximo episódio pra pensar em alguma É. coisa. E assim, no episódio no todo, não teve muita coisa pra gente teorizar, porque eu gostei daquele diálogo dos três. E foi legal que, né, o Julius falou, gente, já chega, vocês vão ensinar o quê? Vai, fala logo o que tem aí. Sim. Eu achei justo ele ficar chateado por ele ter ficado de fora, até porque a Anastácia era quem seria a protegida dele, né? Ele era o cavaleiro dela, então assim... Mas ele meio Tem. que não tá em condição, né? De ser incluído em nada, mas enfim. Então, mas o ideal era terem contado isso pra ele antes, né? Não, assim, depois que ele passou pela humilhação. Eu acho que é isso que pega. Porque ele já tá meio... Ele sente que ele tá falhando constantemente, né? Exato. Ele já tá meio assim porque esqueceram dele. Porque ele perdeu pro Gula. E aí agora, tipo, que não lembram dele, ele também é excluído do rolê, sabe? Então eu acho que ele tá se sentindo bem frustrado quanto a isso. O que ainda fica com a pulga atrás da orelha pra mim. Porque assim, quem lembra dele é o Subaru e ele que lembra dele mesmo. Sim. Por que a Anastasia tá tratando ele como cavaleiro? Porque o Subaru disse? Porque ele disse? Porque tecnicamente ela não lembra dele. Sim. E tecnicamente nem a Eridna deveria lembrar, né? Então assim, a Ana ficaria triste. Tá, mas você não lembra dele. Por que você tá considerando que ela ficaria triste? Eu fiquei meio assim, sabe? Mas, enfim, pode ser só um erro de Mas roteiro. aquilo que eu falei, aquela reação dela na luta contra o Raid foi muito mais emocional do que racional. Eu também acho, não foi nenhuma decisão estratégica. Talvez ela tenha alguma coisa a ver com o Julius, na verdade. Porque parecia que ela queria proteger ele, não A Anastácia, né? Anastácia. Será que ela tem um contrato com o Júlio também? Talvez não um contrato, mas uma história. Pode ser, então. Porque ele tava sempre com a Anastácia, então pode ser que, né, ela tenha Mas ido ele parar... Ele tava com a Anastácia desde que ela era pequena? Eu entendi que ele tava com ela desde quando ela se tornou candidata à sucessão. Não sei, Kelly. Agora eu não sei. Mas assim, entendi o ponto dele. Só que ainda acho que ele tá se apegando demais a isso de ser cavaleiro, do nome dele e tudo Sim. mais, entendeu? Eu acho que ele... Mas é o que eu falei, tem um passado aí que a gente vai precisar entender melhor. É difícil ele também desapegar assim de uma hora pra outra, dá pra entender. Mas eu acho que isso tá atrapalhando um crescimento que ele precisa, sabe? Ele pensar uma coisa de uma maneira diferente. Então, mas acho que é questão de tempo. Acho que esse aqui é o arco de evolução do Julius, então eventualmente a gente vai ver ele chegando nesse ponto. Sim. Bom, é isso. É isso, eu também tô sem muito o que falar aqui. Não, foi um bom episódio, mas assim, o que eu tinha pra falar eu já falei. Enfim, gente, comentei. O que vocês acharam? Vamos nessa? Tchau, tchau.